Olá, turminha, tudo bem com vocês? Maravilha! Estamos iniciando mais uma semana de aulas do mês de agosto. Pois bem, hoje, terça-feira, 17 de agosto de 2021, trago para vocês a nossa aula de língua portuguesa. Vamos à nossa correção, lembrando aí do assunto, porque hoje vamos falar sobre substantivo. Vamos continuar falando, né, sobre substantivo. Só que no nosso livro Sucesso. Toda a nossa aula anterior foi no livro Aprender Mais. Aí hoje vamos dar continuidade ao assunto, só que no livro Sucesso. Vamos à nossa correção, lembrando aí de todo o assunto, né? Falamos sobre substantivo, o que é substantivo, né? Lembrando a vocês que tudo no mundo tem nome, né? Tudo tem nome. Pessoas, frutas, verduras, legumes, animais, objetos, tudo tem o seu nome. Aí o que significa esses nomes são substantivos. A diferença é que existe o substantivo comum e o substantivo próprio, certo? Então, toda a nossa atividade da aula anterior, de quinta-feira, dia 12 de agosto, foi justamente sobre substantivo. Falamos sobre o que é substantivo e já demos uma entrada aí nos dois tipos, substantivo comum e o próprio. Então, vamos à nossa correção. A primeira página foi a 87 do livro Aprender Mais, tá? Ó, foi todo aqui, ó, no nosso livro de reforço, não é o nosso Aprender Mais. Então, na página 87, a atividade 1, pedi para que vocês completassem as frases com nomes de pessoas. Então, tinham aí 4 imagens e cada uma precisando que vocês apresentassem elas. Então, tem 2 linhas aí. Tá? Aí fica a critério de vocês colocarem 2 nomes ou colocar um. Tá certo? Quem colocou apenas um nome não tá errado de forma alguma, tá? Quem colocou os 2 também, ó, está certo. Aí a primeira imagem é de um homem, né? De camisa azul, aí ele pergunta, eu me chamo, aí você dá a ideia do nome dele. Depois ao lado vem uma mulher, depois vem um homem de camisa amarela e um outro com a camisa vermelha. Então essas respostas aí são pessoais, certo? Vocês só precisam escrever um nome para cada um deles, ou 2. O que é que acontece? Lembrar que quando vamos escrever nomes de pessoas, nomes de lugares, algum substantivo próprio, esses devem ser escritos com a primeira letra, a letra inicial maiúscula, certo? Então, não esquece disso, para não fazer a atividade errada. Na página 88, é a atividade 2, você precisava escrever o nome das figuras. Todos esses daí são substantivos. Desculpa, turminha. Todos esses daí são substantivos comuns. Então, macaco, uva, telefone, pipa. Basta só escrever o nome. No 3, você tem aí um quadro com vários substantivos próprios e comuns. O que você teria que fazer era separar o que fosse substantivo próprio na primeira coluna, o que fosse substantivo comum na segunda coluna. Bem simples. Então, no quadro eu tenho Maceió, Rita, Caju, Raimundo, céu, borboleta, árvore, goiabada, Recife, Amazonas, milho. Aí eu precisava separar o que fosse substantivo próprio na primeira coluna, substantivo comum na segunda. Na primeira coluna ficou Maceió, Raimundo, Recife, Amazonas, Rita. Na segunda coluna ficaram Caju,
céu, borboleta, árvore, goiabada, milho, tá? Você pode observar que no substantivo próprio sobrou uma linha, tá? Só são 5 substantivos próprios e são 6 substantivos comuns, certo? Então, não acha que ficou errado, repete o nome não, certo? Realmente vai sobrar uma linha aí no substantivo próprio. 4. Complete as frases com substantivos próprios. Você ia responder cada uma dessas letras aí, tá certo? Na letra A, comprei um presente para meu amigo, escreve o nome do amigo. Letra B, a minha professora chama-se Shirley, não esquece. Ou para a turma da tarde, né? Preste atenção, tá? A turma da tarde com tia Jane. Então, a minha professora chama-se Jane. Moro na cidade de... Aí você coloca se mora em Paulista, em Olinda, Recife, Igaraçu. Você coloca aí a cidade que você mora. Meu melhor amigo chama-se... Aí você escreve o nome de um outro amigo ou então o mesmo que você colocou que compraria um presente para ele. Certo? Na página 89, temos aí uma cruzadinha com nomes de frutas. Então, temos na vertical laranja, uva, abacaxi. Na horizontal, banana, maçã, caju. São 6 frutas no total. Atividade 6, você vai circular no diagrama o nome de 5 amigos e amigas de Júlia. Tá? Aí, terminou de procurar no diagrama, escreve aí nessa linha abaixo. Bem em cima abaixo da questão, em cima do diagrama, tá? Tem uma linha aí. Você escreve o nome dos 5 amigos que foram encontrados. Então, tem Jaime, Joana, José, Jandira, Juraci, tá? Todos os amigos de Júlia com a letra J. Página 90, a gente vai... a atividade era para relembrar tipos de frases. Frases afirmativas, interrogativas, exclamativa e negativa. Lembram? Pois bem. Na letra A, você precisava escrever uma frase afirmativa com a palavra laranja, do tipo, eu gosto de laranja. E não esquece do ponto final. Letra B, interrogativa com a palavra elefante. O elefante é pesado? Uma interrogação no final. Exclamativa com a palavra sol. Que sol quente, uma exclamação no final. E a negativa com a palavra chapéu. Não uso chapéu. Ponto final. Não esquece da pontuação para poder a frase não ficar errada, tá certo? 8. Reescreva as frases trocando cada figura pela palavra correspondente. Então, na letra A, temos com os olhos eu vejo. Aí você copia toda a frase mais o nome da imagem. Letra B. Com as orelhas eu escuto. Letra C. Com a língua eu sinto o gosto dos alimentos. Letra D. Com o nariz eu sinto o cheiro das coisas. E letra E. Com a mão eu pego as coisas. Na última atividade do dia 12, foi na página 91, atividade 1 e 2. Na 1, pedi para que você escrevesse em cada coluna 3 nomes do que se pede. 3 nomes de pessoas, 3 nomes de cidades, 3 nomes de frutas, 3 nomes de animais e 3 nomes de brinquedo. Então, você poderia colocar aí 3 nomes de pessoas. Lembrando que a escrita do nome de pessoas devem ser feita com a letra inicial maiúscula, tá? Então, eu poderia escrever aí Eduardo, Brenda e Cauã Inácio, tá? Poderia colocar Leonardo, Davi e Mariana. O importante é
que eu escrevesse com a primeira letra maiúscula. A mesma coisa no nome das cidades. Olinda, Recife, Paulista. Todas elas iniciadas com a primeira letra maiúscula. Frutas, animais e brinquedos não são nomes próprios. Então, eu posso escrever e devo com a letra inicial minúscula, certo? 2. Reescreva a frase trocando cada desenho pela palavra correspondente. O rato roeu o milho da casa de Pedro, certo? A frase é a seguinte: o rato roeu o milho da casa de Pedro, lembrando do ponto final ao terminar a frase. Pois bem, essa foi a nossa correção das atividades do dia 12 de agosto. Hoje, como eu falei para vocês, ainda vamos falar sobre substantivos, só que especificamente no comum e no próprio. Além do substantivo, a gente tem também lendo o texto, tá? Hoje temos uma leitura de um texto aí no livro Sucesso, tá? Toda a nossa aula hoje é aqui, ó, no Sucesso, certo? Então, peguem o livro de vocês, abram aí na página 100 para acompanhar a leitura e depois a apresentação do conteúdo de hoje, que será gramática, tá certo? Então, vamos lá. Leia. A formiga e a neve. Era uma vez uma formiguinha. Perdi meu pé na neve. Vou pedir ao sol, que é forte, para tirar o meu pé. Eu não. Forte é o muro que me tapa. O muro tão forte não pode tirar a neve do pezinho da formiguinha. Nem o rato, nem o gato, nem o cão. Não posso tirar. Forte é o homem que manda em mim. Homem, tira a neve do meu pezinho. Forte é Deus, formiguinha. Ele pode fazer tudo o que quiser. Mas eu sou tão pequena, homem. Será que Deus me escuta? Ele ouve todos que eu chamo. A formiguinha, já cansada, o pezinho e o corpo gelados, com muita confiança, pediu: Deus, você é tão forte, tire a neve do meu pezinho. O sol brilhou no céu, a neve derreteu todinha, a terra cobriu-se de flores, era primavera. As árvores balançavam seus galhos e os pássaros cantavam alegremente. Muito obrigada, Deus bondoso. Esse texto é uma fábula, né, de Êxopo, e foi adaptado para fins didáticos, tá? Foi adaptado para fins de estudos, né, de aprendizado, tá certo? Então, o texto é A Formiga e a Neve. Vocês refaçam a leitura para poder responder às atividades do estudo do vocabulário e trabalhando o texto, certo? Lembrando que toda vez que tem um texto, que a gente faz a leitura do texto, tem também o vocabulário, justamente para que você faça as atividades do estudo do vocabulário. O vocabulário nesse texto nos traz 3 palavras: confiança, derreteu, quiser. Confiança significa crédito, fé, boa fama. Derreteu, tornou-se líquido, dissolveu-se. Quiser, desejar. Então, todas essas 3 palavras estão aí no estudo do vocabulário, onde vocês vão ter que responder essas atividades, tá? Depois vai fazer a interpretação do texto, né, que é trabalhando o texto, que são questões voltadas
voltadas para o texto, para a leitura. Então, por isso que é necessário que vocês façam a leitura do texto também, tá? Faz uma leitura silenciosa, se preferir, faz uma leitura em voz alta, porque aí fica até mais fácil para memorizar o texto. Como eu falei para vocês, além da leitura do texto, vamos trabalhar a gramática também, lembrando que hoje toda a nossa aula é aqui, ó, no nosso livro Sucesso. Tá? Então, continua com ele aberto. Terminamos a leitura agora, né, da página 100. As atividades vão ser realizadas no final do vídeo por vocês. E agora, página 103, onde iremos falar, né, relembrar aí, substantivo comum e próprio. Lembrando que na nossa aula anterior já falamos sobre substantivo, né? Lembramos que todas as coisas têm nome, não é? E substantivo é a palavra que dá nome a pessoas, lugares, animais, plantas, objetos, né? Tudo que existe e tem nome é substantivo. Então, tudo tem nome. E esses nomes são substantivos. O que a gente precisa saber é separar se esses substantivos são próprios ou se são comuns, certo? Então, quando eu falo em substantivo comum, eu estou falando sobre nomes de animais, de objetos, de plantas, de flores, tá? Então, esses são substantivos comuns. Caderno, estojo, camisa, óculos, celular, xícara, livros, lápis, tudo isso é substantivo comum. Quando eu falo em substantivo próprio, aí eu estou falando de nomes de pessoas, nomes de países, de cidades, de estados, nomes de rios, nomes de estabelecimentos, certo? Então, tem essa diferença nos substantivos. Substantivo é o que dá nome a todas as coisas existentes. Aí eu tenho o substantivo comum, que são os nomes de objetos, de flores, de plantas, de animais. E temos o substantivo próprio, que é o que dá nome a pessoas, lugares, rios, entre outros, certo? Então, só para lembrar que a gente já falou sobre isso na aula do dia 12, tá? Nossa aula anterior. Então, lembrando, né? Substantivo comum. Os nomes dos seres, em geral, são substantivos comuns. Substantivo comum é o nome de coisas, animais, frutas, objetos e etc. Exemplo: casa, cachorro, homem, cidade, cadeira, rede, porta, janela, telhado. Tudo isso é substantivo comum. Substantivo próprio é o nome que damos às pessoas, aos países, aos estados, às cidades, às lojas, aos rios e etc. Exemplo: João, Recife, Lojas Americanas, Brasil, Rio São Francisco. Então, tudo isso é substantivo próprio. Tá aí a imagem, né, do mapa do Brasil. Aí temos mostrando no mapa de Pernambuco, Recife, fala sobre o Rio São Francisco e o menino, que o nome dele é Emerson, certo? Agora, se eu digo Emerson, se eu falo menino, é substantivo comum, né? Mas se eu digo Emerson, não estou falando de qualquer menino, mas daquele que conhece, que se chama Emerson. Por isso que Emerson é um substantivo
próprio, tá? Substantivos próprios são escritos com a letra inicial maiúscula, tá? Maiúscula e minúscula. A letra maior é chamada de maiúscula. A letra menor é chamada de minúscula, tá? Então, todo substantivo próprio deve ser escrito com a letra maior, com a primeira letra maior, a primeira letra maiúscula, certo? Os substantivos comuns podem ser escritos com letra minúscula, a não ser que esse esteja iniciando uma frase, porque todo início de frase precisa começar com a letra maiúscula, certo? Preste atenção sempre nessas questões, nessas regrinhas, não é? Temos aí duas colunas, uma com substantivo próprio e a outra com substantivo comum. Então, eu tenho o substantivo próprio. Lucas, Brasil, Churrascaria Gaúcha, Manchete, Rex, Rua Boa Vista. Substantivo comum. Menino, país, restaurante, revista fotográfica, cachorro, rua, tá? Substantivo próprio é quando eu dou nomes próprios, né? Nomes aos substantivos comuns, certo? Pois bem, falando mais uma vez sobre substantivo, né? Substantivo é a palavra que dá nome a tudo que existe, tá? Pessoa, objetos, cidades, países, estados, frutas, legumes. Então, tudo isso é substantivo. Aí eu divido o substantivo em comum e próprio, tá? Comum é caderno, bolsa, livro, cachorro, gato, macaco, uva, pera, banana. Tudo isso é comum. Quando eu dou nome a esses substantivos comuns, eles viram substantivos próprios, tá? Menino é um substantivo comum, mas se eu falo Ricardo, é substantivo próprio, tá? Menino, comum. O menino Ricardo é um substantivo próprio, certo? Então, nosso assunto de hoje, além da leitura do texto, tem o estudo do vocabulário, que hoje nos trouxe 3 palavras. Tem também trabalhando o texto e continuando aí o assunto com substantivo comum e próprio, tá? Para exercitar todo esse assunto, deixo para vocês as atividades no nosso livro Sucesso, tá? Esse aqui, ó, hoje. Sucesso. Então, o que é que eu vou deixar para vocês? Após a leitura do texto, né, A Formiga e a Neve, aí vocês vão fazer o estudo do vocabulário, que é voltado para as 3 palavras que está lá no vocabulário. Confiança, derreteu, quiser. Aí eu tenho na página 101 a seguinte atividade sobre o vocabulário. Atividade 1, 2, 3. 1. Reescreva as frases, trocando as palavras destacadas por outras do retângulo que tenham o mesmo sentido. Então, eu tenho aí no retângulo, dissolver, desejar, fé. Letra A. Ele pode fazer tudo o que quiser. Como é que ficaria essa frase se eu trocar por alguma dessas do retângulo que tem a ver com o mesmo sentido, que tem o mesmo sentido, o mesmo significado? Então, letra A, ele pode fazer tudo o que quiser. Letra B, com muita confiança, pediu a Deus. Letra C, a neve derreteu todinha. Você vai trocar essa palavra destacada em cada frase por uma dessas que está aí no retângulo, tá? Tem uma palavra verde, que é dissolveu, a rosa, desejar, e a azul, fé. 2. Numere todas as sílabas correspondentes a cada nome com o numeral do desenho. Aí eu tenho de 1 a 8
e eu vou formar a palavra, tá? A imagem número 1 é formiga. Aí eu vou procurar for, coloco 1, mi, número 1, e ga, no caso aí é formiguinha, tá, gente? É formiguinha. Então eu vou procurar for, coloco o número 1, mi, coloco o número 1, gui, coloco o número 1, nha, coloco o número 1. 2. 2 é o gato. Aí eu procuro o gá, coloco o número 2. Procuro o tó, coloco o número 2. Você vai ver qual é a imagem, vai ver qual é a palavra e vai numerar cada uma das sílabas, tá? No 3 eu tenho homem. No 4 eu tenho muro. No 5 eu tenho sol. 6, pé. 7 eu tenho rato. E 8, cão, tá? Aí eu vou pegar essas palavras e vou escrever aí na atividade número 3. Agora escrevo o nome dos desenhos da questão anterior de acordo com a numeração. Número 1, formiguinha. 2, gato. 3, homem. 4, muro. E por aí em diante até número 8, certo? Na página 102, eu tenho trabalhando o texto, que é aquela interpretação que a gente costuma fazer toda vez que faz uma leitura de texto. Atividades 1, 2, 3. 1. Assinale a resposta correta. O pé da formiguinha ficou preso no barco, no brejo, na neve. Aí você marca a resposta correta. 2. Responda de acordo com o texto. A quem a formiguinha pediu para tirar a neve do pezinho? A todos que ela pediu, tá? Não é só o último que ela conseguiu, não. A todos que ela pediu ajuda para tirar o pezinho dela da neve. Letra B. Quem atendeu o pedido da formiguinha? Aí você escreve aí quem foi que atendeu. C. O que a formiguinha disse depois de estar com seu pezinho livre? Lá no finalzinho do texto, ela faz um agradecimento. Aí você copia exatamente esse agradecimento que ela fez. 3. Numere de acordo com a ordem em que as personagens aparecem na história. Aí tem cão, homem, rato, Deus, gato, muro, sol. Aí você vai pesquisar lá no texto quem foi o primeiro que ela pediu ajuda. Aí o sol, você coloca o número 1 no sol. Quem foi o 2, quem foi o 3, até o último a quem ela pediu ajuda, certo? Então, essa é a 102. Na página 105, é justamente falando sobre o substantivo comum e o próprio, tá? Na atividade 1 da 105, você vai escrever no quadro abaixo o que se pede. Aí tem seu nome, o nome do país onde você mora, nome do estado onde você mora, nome da cidade onde você mora, um brinquedo do qual você gosta, uma fruta da qual você gosta, um animal do qual você gosta. 2. Ainda observando o quadro acima, tente explicar por que algumas palavras começam com letra maiúscula e outras começam com letra minúscula. Lembrando que algumas palavras, se forem substantivo próprios, devem ser escritas com letra inicial maiúscula, certo? As outras, substantivo comum, com letra inicial minúscula. Então, preste atenção na resposta que você vai dar aí na atividade 2 da página 105. 6. Complete as frases abaixo com substantivos próprios. Clarice tem um gatinho chamado, aí você vai dar a ideia do substantivo do nome do gatinho, né? Você que vai dizer qual é o nome do gatinho. Letra B. Não sei o que é a cidade onde eu moro, no estado tal. Então, você vai botar aí na letra B a cidade em que você mora e o estado em que você mora. O nosso estado é Pernambuco, tá? Não erra. C. O meu professor chama-se... Aí você coloca aí o nome da sua professora. Letra D. O nome do seu pai é... Coloca o nome do papai e o da mamãe, tal. Aí você coloca o nome da mamãe.
4. Observe a imagem abaixo. Tem aí uma imagem de uma fazenda, né? Aí você vai escolher na letra A 10 substantivos comuns na cena e escreva-os abaixo. Tem esses 10, tá certo? Aí você vai procurar menina, cachorro, porco, vaca, cavalo, árvore, tudo que você vê nessa imagem é substantivo comum. Na letra B, você vai escrever 3 substantivos próprios para nomear 3 substantivos comuns. Aí você vai escolher a menina você vai dar um nome, a fazenda tal, a vaquinha não sei o que, o porquinho não sei o que. Você vai dar nome, você vai escolher 3 substantivos comuns dos que você escreveu na letra A, dos 10, né, que você escreveu. Aí você vai tirar 3 desses 10 e vai dar um nome próprio. Vai transformar os substantivos comuns em substantivos próprios, certo? Então, essa é a nossa atividade para exercitar aí o assunto, tanto a leitura do texto, né, voltada para o vocabulário e para a interpretação, como o substantivo comum e o próprio, tá certo? Qualquer dúvida, me pergunta lá no aplicativo, tá? Lembrando que assim que você terminar, manda foto para mim também lá no aplicativo. Então, cheiro no coração de vocês e até a nossa próxima aula.